Então vamos ouvir a palavra do nosso Deus? Pegue a palavra de Deus e abra em Hebreus capítulo de número 11. E nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 32. Hebreus 11, versículo 32. Abra a palavra de Deus e abra o seu coração também, amados. Porque essa palavra é para você, viu? Viu, amados? É para você mesmo, tá? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe das nossas batalhas, das nossas lutas. E Ele é conosco, tá bom? Hebreus 11, versículo 32. Diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Vou ler o versículo 34 novamente. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Aqui em Hebreus 11 vai falar da galeria dos heróis da fé. E essa galeria de heróis da fé traz alguns personagens muito conhecidos da palavra de Deus. Pessoas que tiveram momentos difíceis, conseguiram passar por eles e se tornaram grandes, porque não desistiram. E aqui, amados, está dizendo que da fraqueza eles tiraram força. Ou seja, eles eram heróis não porque não tinham dificuldades, mas porque souberam vencer as suas dificuldades e perseveraram na fé. Você que está aqui, você também é um herói para muita gente, sabia? Que tem pessoas que se espelham em você, que olham você na sua fraqueza, às vezes perseverando, ou talvez você não tenha conseguido perseverar, mas você é um herói para muita gente. Você pode dizer isso aí para alguém? Você é um herói para muita gente, viu? Sabe aqueles pequenininhos que tem dentro de casa, os filhos, falando, minha mãe é uma heroína, meu pai é um herói. A esposa que vê o marido, que vê um filho. Você crê que Deus ele vai falar algo grandioso com você aqui? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, aqui nessa manhã nós entramos na tua presença, debaixo da tua maravilhosa graça, porque sentimos a tua presença aqui neste lugar. E é por isso que estamos aqui, ó Deus, estamos por tua causa, estamos aqui para te exaltar, ó Pai. Mas também, meu Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Então fale conosco, Senhor. Fale do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, ó Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha falando em cada vida aqui presente, em cada coração que está aqui. Ó Santo de Israel, que o Senhor, meu Deus, através dessa palavra, que haja avivamento, mas que haja, meu Deus, encorajamento na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Santo Espírito, meu Deus, tome, meu Deus, o teu lugar de honra aqui neste lugar
e fale conosco, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Amados, por trás de grandes feitos, de grandes realizações, existem grandes batalhas. Porque, amados, às vezes a gente só consegue enxergar o lado bom das coisas na vida de outras pessoas. Nós só conseguimos enxergar o êxito, o ápice. Mas por trás de grandes feitos, existem batalhas grandiosas. Por exemplo, aquele que é o maior vencedor, você pode ter certeza que ele é aquele que mais lutou. E aquele que, por exemplo, tem o testemunho mais belo, aquele testemunho impactante, geralmente o pano de fundo de um testemunho que aumenta a nossa fé, ele tem muitas tristezas, muita dor, e é isso vai desenhando aquele grande testemunho. E nós, quando olhamos aqui para Hebreus 11, nós vemos ali uma pequena galeria de heróis da fé, se comparado ao tanto de personagens que a Bíblia ela relata. Nós vemos que a galeria de heróis da fé, em proporção, ela é muito menor do que a quantidade de pessoas que são narradas na Bíblia. Mas por que isso acontece, amados? Por que a maioria das pessoas não conseguem ser um herói da fé? O que definiria um herói, amados? Um herói, ele não é definido, por exemplo, apenas pelos seus grandes feitos, pelas pessoas que ele salvam. Um herói, ele é definido por causa das batalhas que ele passa, as pancadas que ele leva e consegue reagir em meio a elas. Igual, por exemplo, você que está aqui, já deve ter visto algum filme, algum seriado de um super-herói. Igual, por exemplo, os conhecidos Batman, Super-Homem, às vezes o Bruce Lee, aí, quem é mais antigo lembra disso aí. Mas o que definia, qual que era o momento mais glorioso que fazia com que a criança ela quisesse ser um super-herói? Era no momento em que o super-herói começava a levar pancada. Tum, tum, tum. Ia levando pancada e caía no chão. Aí vinha o super-vilão, às vezes muito maior e parecia mais poderoso. E o herói, ele caía de joelhos, ele ficava no chão, ele levava chutes. Aí quando pensava que tudo estava acabado, de repente o super-herói, ele se levantava, tirava uma força não sei de onde e começava a contra-atacar e vencer o inimigo. Isso fazia, amados, com que eu pegasse a toalha da minha mãe, amarrasse no pescoço e falasse: eu sou o super-homem. Quem nunca, depois de ver um filme de karatê, não foi cair na lutinha com os irmãos, né? Agora eu também sei lutar karatê agora. Mas é por quê? Porque você via a força da reação que aquelas pessoas elas tinham. Porque por mais que o inimigo ele fosse poderoso, a batalha fosse grande, eles não desistiam. E assim eles conseguiam vencer. E é por isso que o super-herói ele se torna um exemplo. Ele se tornava um exemplo para as crianças, até mesmo para jovens. E amados, todos nós temos batalhas também. Os dramas da vida, às vezes eles vão nos colocando num calabouço espiritual. Isso pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui, tende a nos desanimar. Igual, por exemplo, um problema de saúde, que a pessoa ela quer se livrar dele a qualquer preço, mas as dores elas continuam. Isso vai fazendo com que a pessoa, ela que está naquela batalha, ela comece a desanimar,
a ponto de se aprisionar de uma forma a qual ela não vê saída mais. Uma pessoa que, por exemplo, passa por uma batalha na sua vida sentimental, quando o lar se torna um campo de batalha, meus irmãos, é terrível. A pessoa que vive isso, ela simplesmente, muitas das vezes, ela pensa em desistir, jogar tudo para o alto, ou até mesmo um problema financeiro. A pessoa não consegue, ela tenta, ela trabalha honestamente, ela semeia, às vezes é fiel na casa de Deus e parece que as coisas não estão acontecendo. Isso coloca a pessoa numa masmorra espiritual a ponto dela pensar em desistir. A pessoa ela tende a desanimar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amando do Senhor que te trouxe até aqui. Não se preocupe, meu irmão. Você pode estar passando pelo momento difícil na tua vida, ter entrado aqui desanimado, chateado, entristecido, mas Deus, ele diz para você, ainda não acabou, é hora de reagir, amém? É hora de reagir, amados, porque você é um exemplo para muita gente. Você não pode desanimar, você precisa reagir. E na Bíblia, amados, nós vemos alguns exemplos dentro da palavra de Deus, de situações que talvez você se enquadre nelas, que fizeram com que as pessoas elas viessem reagir e conseguissem vencer as tribulações que enfrentavam. Igual aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 16 e 17, abra aí comigo a palavra de Deus. Nós temos lido com frequência essa passagem em que Paulo, ele vai para a sua primeira defesa, fazer a sua apologética ali, ele que estava sendo acusado de ser o incendiário da cidade de Roma. E Paulo, ele imaginava na sua mente que por ele ter sido uma pessoa que plantou tanta coisa boa, ele ia ter pessoas à sua volta ali o assistindo. Igual você, quando passa por um momento de tribulação, você pensa que alguém vai vir te socorrer pela bondade do seu coração. E aqui em 2 Timóteo 4, versículo de número 16, Paulo ele vai dizer assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas Paulo está chateado aqui. Ele foi abandonado por pessoas que ele ajudou, que ele socorreu, que ele orou pela vida delas. E ele está sentindo aquele sentimento de desânimo, de tristeza, porque na hora que ele precisou, parece que a mão daqueles que ele ajudou não estavam estendidas para ele, da mesma forma que a mão dele estava estendida para ajudar as mesmas pessoas. E amados, fala a verdade, isso não gera uma frustração na gente? Quando você ajuda uma pessoa e na hora que você precisa ser ajudado, a pessoa ela não consegue te ajudar, gera desânimo, gera frustração. Quantas pessoas que você não conhece que perdeu a confiança na humanidade, que perdeu a confiança nas pessoas porque não conseguem ver esperança na vida do ser humano. Mas, amados, isso pode acontecer comigo, já aconteceu com você. Mas, amados, diz aqui na palavra do Senhor, no versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe o que Paulo está dizendo? A mão do homem, ela fracassou comigo, mas a mão de Deus, ela nunca fracassou comigo. A mão do homem tentava me desanimar, mas a mão de Deus me colocou de pé, mediante as minhas batalhas, e eu consegui vencer. Em nome de Jesus, meu irmão.
Se você está desse jeito, reaja hoje. Está na hora de reagir, minha irmã. Sair desse desespero, dessa tristeza, desse desânimo. Não, está na hora de reagir. Ainda que a terra ela tenha feito mal para você, o céu ele faz bem para aqueles que esperam no Senhor. E hoje aqui nessa manhã, a mão de Deus, a mesma mão que assistiu Paulo no dia da tribulação, no dia da fraqueza, do desânimo, ela também está sobre a tua vida para te assistir, para te levantar. Reaja! Ainda não acabou, amém? Creia nisso. Nós podemos passar por momentos complicados, mas Deus ele sempre estará conosco. Amém? Por exemplo, nós vemos na palavra de Deus uma pessoa que passou por um problema muito difícil, uma mulher, que foi a Ana. E diz aqui na palavra do Senhor, no primeiro livro do profeta Samuel, a Ana ela pode se tornar uma heroína da fé, amados. Porque diz aqui no capítulo de número 1, eu vou ler o texto com você. 1 Samuel, capítulo 1. Você sabe muito bem que ela tinha uma adversária dentro de casa. E a mulher não tinha, ela tinha o que ela mais gostaria de ter e tentava e não tinha, que era ter filhos. E aí, aquela mulher começou a afrontá-la. E Ana, que todo ano tentava ter filho e não conseguia, ela começou a desenvolver uma doença que muitas pessoas têm, que é a depressão. Diz aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo de número 7, versículo 7, diz assim: E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Essa mulher vivia chorando e não se alimentava. Mas você reparou que toda vez que ela subia à casa de Deus, amado, ou seja, essa mulher não é uma ímpia. Essa mulher ela não é uma qualquer, uma que serve a deuses pagãos, não. Ela está subindo na casa de Deus. Mas quando ela volta da casa do Senhor, e isso acontece muito com você também, o inimigo se levantava contra a vida dela. Quantas vezes você não saiu daqui do culto e chegou em casa flutuando no espírito, aí chega alguém para tentar te puxar para baixo, te desanimar, te irritar. Às vezes você está saindo do culto, aí de repente passa uma pessoa de cargo, te fecha, te xinga, a ponto de querer te colocar para baixo. E isso está acontecendo com essa mulher há vários anos. Pelo menos, amados, 10 anos essa mulher está sofrendo desse jeito. Porque eles iam para o templo e quando eles voltavam do sacrifício e da oração, pedindo a Deus: Senhor, esse ano vai dar certo, esse ano vai ser o meu ano, esse ano eu vou ter um filho, esse ano o meu milagre vai chegar. Quando ela voltava para dentro de casa, a mulher está irritando ela. E eu imagino as palavras dessa mulher dizendo: olha lá, você está indo para quê? Você está perdendo seu tempo indo buscar a Deus. Você está perdendo seu tempo, deixa de ser idiota, mulher. Você é uma mulher seca, você é uma mulher estéril, você não consegue gerar. E isso fez com que Ana ficasse tão abalada, que diz aqui no versículo 8 assim, Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela está ali, amados, vive chorando. Chega dentro de casa, a mulher está lá cortando ali uma cenoura e está chorando. Aí você fala: não, mãe, por que você está chorando, mulher? Ah, não é a cenoura que me faz chorar, não, é cebola que faz chorar, não é cenoura, não. O que você tem? O que você tem? Por que você vive chorando, hein? Seu coração está triste por quê? Será que eu não sou suficiente para você?
E aí, essa mulher ela vai ter esse choque de realidade, ela que estava vivendo dessa forma, Marcos. Diz aqui o seguinte: e após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Ana ela veio chorando, igual a Ana. Cadê a Ana? Vem cá, Ana. Não, mas vem chorando. A Ana aí, ó. Ela chegou no templo assim, ó. E só chorava. Amargura de alma. Tristeza. Decepção. Problema. Chorava amargamente. Aí sabe o que o sacerdote fez? Falou: ô, mulher, para de beber. Você está bebendo demais. Quantas que você já bebeu hoje, mulher? Ninguém entende a dor, amados. É o dono da dor que sabe o quanto que está doendo. É muito fácil você falar de uma coisa que você não está sentindo. Quantas que você bebeu, mulher? E a mulher chorando há 10 anos dentro de casa. Só que ela foi chorar onde? Nos pés do Senhor. E aí a Ana que estava chorando, de repente, Deus ele vai fazer a obra na vida dela e ela vai parar de chorar. Para de chorar, Ana. Não aguento mais. Pode ficar de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida da Ana? É a Ana mesmo, viu? Pode voltar, Ana. Amados, pensa bem. 10 anos de sofrimento. E aquela mulher ali, ela simplesmente foi para a presença de Deus. Mas você acha que foi fácil ela sair de casa chorando? Com o coração amargurado? Triste? Chateada? Só que ela dentro de casa não estava acontecendo nada porque ela chorava dentro de casa. A vida estava amarga dentro de casa, do mesmo jeito. Só que ela, da fraqueza que ela tinha, ela reagiu. Ela deve que quando ela ouviu Eucana falar assim: por que você está chorando? Será que você não está vendo o que Deus está fazendo na tua vida? Não. Você tem um esposo. Você tem uma pessoa do teu lado. Será que você que vive chorando não consegue ver que Deus ele te conservou em vida? E se Deus ele te conservou em vida, não é porque ele quer te ver chorando a vida inteira. É porque ele tem coisas grandes preparadas para você. É porque Deus ele tem uma virada para fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aquela mulher, ela sai de casa chorando amargamente, o sacerdote criticando, mas ela está ali chorando e orando e falando com Deus. E quando Deus ouviu a oração dela, a vida dela mudou completamente. Ela sai de casa chorando, ela entra dentro do templo chorando, ela se ajoelha chorando, mas quando ela se põe de pé, ela já está feliz, certa que Deus ouviu a oração dela. Hoje o Deus Todo-Poderoso, aleluia, os ouvidos dele estão inclinados às orações que estão sendo feitas aqui neste lugar. Pastor, mas eu nem orando estou, mas o teu coração está orando, a tua alma está orando, e Deus ele já está respondendo, porque hoje você vai reagir. Ainda não acabou. Louvado seja Deus. Meu irmão, diga para alguém aí: reaja, ainda não acabou. Viu? Vai até um irmão aí e fala: reaja, não acabou. Deus ele vai mudar esse quadro. Está na hora de levantar a cabeça. Pensa bem, nós olhamos para a vida do rei Ezequias. Diz aqui no Salmo de número 116, amado. Salmo 116. E este salmo, ele é atribuído ao rei Ezequias.
O rei Ezequias, ele passou por dois graves problemas. O primeiro problema foi a invasão do exército assírio. E o segundo problema foi uma doença grave, terminal, a ponto de ele receber a notícia que em poucos dias ele iria morrer. Ele tinha até que arrumar a casa dele, despedir da casa dele, colocar as coisas no lugar, porque ele certamente morreria. Só que o rei Ezequias, ele, depois de ter alcançado o favor de Deus, ele vai descrever esse salmo. Olha, Salmo 116, versículo 1, diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus, Ele ouve, amados. Ainda que você não fale, mas cada batida do teu coração, Deus, Ele sabe o que quer dizer. Ele sabe o que você está suplicando hoje aqui. E ele diz aqui, ó: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha como que esse homem está descrevendo o estágio que ele chegou. Parece que o inferno inteiro se levantou contra a vida dele e o ânimo que ele tinha estava se apagando. Só que aí, amados, em meio a esse furacão, esses problemas acontecendo ao mesmo tempo, igual eu já falei com você aqui, que os problemas, eles se levantam de uma maneira muito covarde, eles nunca vêm sozinhos. Se você está passando por um problema hoje, se prepare, porque mais problemas virão. Porque problema é assim, ele sempre vem de uma maneira muito covarde para tentar minar a força do servo de Deus. E muitas das vezes consegue. Talvez você está aqui hoje assim sem força. É tanto problema, aonde você vira tem problema. E ele está dessa forma, e ele vai dizer o que fez com que ele reagisse. Diz assim, ó: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Diga glória a Deus. E aí, amados, ele vai dizer aqui no versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Por que ele não diz assim? Porque o Senhor tem sido generoso para comigo. Porque Ezequias, agora ele está pregando para si mesmo. É como se ele olhasse para a alma dele e pregasse para ela. É como se ele virasse e visse ele mesmo e dissesse: você precisa se reerguer. Você precisa se levantar. O Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele muda vidas. Você precisa se levantar. Você não pode ficar abatido desse jeito. Você não pode ficar prostrado para si mesmo. É como se ele dissesse, pregando para si mesmo: Ezequias, levanta. Levanta, você tem um Deus vivo. E amados, nós precisamos pregar para nós mesmos. Porque às vezes, você vai passar por momentos que a única pregação que vai fazer sentido para você é quando você se lembrar dos grandes feitos que Deus ele fez na tua vida. Você lembra de Deus? Você lembra do Senhor, das maravilhas que Ele fez para você? Esse problema que você está vivendo hoje não é maior do que o Deus que você serve, não, meu irmão.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que livra da fornalha, das batalhas. Ele é o Deus que vai na frente. Ele é o Deus soberano. Ele é Deus na tua vida. Amém. E amados, e aí depois dessa súplica, olha só o que diz aqui no versículo 8, que Deus ele fez. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. 3 livramentos, ó. Primeiro livramento espiritual, pois livraste da morte a minha alma. Eu poderia ter morrido espiritualmente, mas Deus me livrou da morte espiritual. Mas o segundo livramento, livramento emocional. Livrou das lágrimas os meus olhos. Eu que vivia chorando, eu que vivia chateado, mas eu orei ao Senhor, eu parei de chorar, eu voltei a sorrir. Deus mudou a minha história. Livramento emocional, olha como que Deus ele é maravilhoso. Mas também livramento moral, livrou da queda os meus pés. Quando eu fiquei fraco espiritualmente e abalado emocionalmente, eu quase caí. Mas como Deus ele me livrou de ser uma vergonha para ele. Me livrou de envergonhar o nome dele. Está vendo como que o nosso Deus ele é fiel, amados? Esse Deus, ele pode mudar a tua vida. Está na hora de reagir isso. Em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nessa manhã você precisa se levantar, se reerguer. Voltar a acreditar nas promessas do Senhor. Voltar a crer nas tão virtuosas promessas de Deus. E sabe o que ele vai fazer? Diz aqui no versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele não está dizendo eu vou andar na presença do Senhor só quando eu estiver no céu, não. Eu vou andar aqui na terra na presença dele. Porque se ele me ouviu, ele está na minha frente, ele sabe o que eu estou falando. Você precisa hoje se reerguer. Deus ele tem o melhor preparado para você. Amém? Tem tantas batalhas que vêm para tentar nos abater, mas Deus ele sempre, amados, ele está preparado para nos encorajar novamente. Até quando você sente um problema na sua vida sentimental. Igual nós temos o exemplo de Jó, que perseverou na vida sentimental dele. Igual aqui, por exemplo, em Jó capítulo 2, você está em Salmos aí? Volta um pouquinho. Jó capítulo 2, no versículo de número 8, diz a palavra do Senhor, que nessa altura da vida, em menos de um ano, tá? Porque a narrativa da vida de Jó não foi em vários anos. Até a restituição, Jó, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu os filhos que ele tinha, ele perdeu a saúde que ele tinha em menos de um ano, amados. Em menos de um ano. Pensa bem como que está a vida desse homem. E agora Jó, ele está com um caco de telha na mão, imagino conversando um pouco com a esposa dele, e ele talvez mandava ela coçar as costas dele. Imagina só quando ele tirava aquele lençol, e a Bíblia diz que ele foi ferido por uma chaga mortal, e uma chaga mortal ela mataria qualquer pessoa, e só não matou Jó porque Deus ele não permitiu que tocasse no coração dele e na vida dele. Tocou na saúde, mas não podia tirar a vida dele. Podia ser qualquer doença, um câncer, podia ser AIDS, poderia ser qualquer doença, não mataria Jó, mas não livraria ele das dores. E aí, amados, Jó, ele está com um caco de telha na mão e passando com tanta força que eu imagino que o pus misturado com sangue começava a escorrer nas costas dele, pela cabeça dele. E aí a esposa dele vai dizer isso aqui, ó, versículo 8. Jó, assentado em cinza, tomou um capo para com ele raspar-se. E então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade?
amaldiçoa a Deus e morre. Pensa bem, amados. O que essa mulher está dizendo para Jó? A esposa dele está dizendo: ô Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, ela está sofrendo com aquela situação ali, mas ela está dizendo: eu não quero cuidar de você. Eu estou sofrendo também. Morre. Pensa bem, ser casado com uma pessoa, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, mas na hora que chega a doença, a pessoa, opa, eu não fiz curso de enfermagem para cuidar de doente, fui. A pessoa faz isso. Jó, o que ele vai fazer? Ele poderia dizer: o quê? Você não vai cuidar de mim, não? Ah, tá bom, então some da minha vida, desaparece. Só que Jó, ele meio que vai levar, meio que na esportiva, porque ele diz aqui, ó, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra os seus lábios. Amados, o Deus que dá o emprego, ele tira também, ele pode fazer isso. Ele dá um emprego para ver você glorificar, mas ele pode fechar uma porta para ver se você continua glorificando. O Deus que cura a enfermidade, ele também é o mesmo Deus que pode fazer com que você passe por um momento difícil na sua saúde, para ver se você continua glorificando. O Deus que te faz prosperar é o mesmo Deus que às vezes vai fazer com que você passe por um momento de escassez, para ver se você busca Ele só por aquilo que Ele é, ou só por aquilo que Ele tem. Deus, Ele pode fazer isso. Jó, ele está dizendo: recebemos o bem de Deus com alegria. Na hora que o cartão de crédito estava no limite máximo, a gente glorifica. Mas na hora que chega a fatura, a gente murmura? Como assim? Que esquizofrenia é essa? Na hora de comer picanha, a gente glorifica, mas na hora que tem ovo, a gente pega e fala que está vivendo uma vida miserável. Que situação de vida é essa? Na hora que está todo mundo fininho, é amor para lá e amor para cá. E na hora que todo mundo engorda, não amo mais? Que situação é essa? Jó está dizendo isso. Mas ele vai levar para a mulher: você está ficando doido. Você não sabe o que você está falando, não? Você não sabe o que você está dizendo? Deus é assim, Ele nos dá o bem, mas Ele nos prova no mal também. E em tudo, diz aqui, ó, e em tudo isto, passando por tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Está vendo? São situações, amados, que Deus, Ele coloca a gente para estar passando. Pensa bem a mulher samaritana. Jesus, ele chega ali, está conversando com a mulher, e o papo era água viva, Espírito Santo. A mulher falando de água terrena e ele falando de Espírito Santo. Aí chegou certo momento que a mulher falou: eu quero essa água aí. É bom que eu não preciso vir cá buscar. Ele falou: então traz o seu marido. Ela falou: mas eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste outros 5 ou 6, e esse que você tem não é seu marido também. Isso disseste bem. Sabe o que ele está... Aquela mulher, a história daquela mulher? Ela se envolveu com muitas pessoas, mas ela não se casou com nenhuma delas. E amados, vamos imaginar, por que uma pessoa, ela começa uma vida e fala assim: não, vamos amigar, depois a gente casa? Não é porque a pessoa não quer casar, é por insegurança. Às vezes a pessoa fala assim: e se não der certo, né? Vai dar um monte de burocracia. Vamos tentar primeiro, vamos fazer uma amostra grátis, né? Se não der certo, a gente vai e a gente depois vai e casa. Aí passa 1, passa 2, passa 10, passa 15 anos. E a pessoa não consegue viver daquela forma porque, amados, casamento tem briga. Namoro tem discussão. Vida a dois é assim. É insegurança em cima de insegurança. Mas se você não der um passo de fé para quebrar essa insegurança,
todo dia as coisas vão estar indo para a casa da mamãe. Vou para a casa da minha mamãe. Vou para lá. Fico uma semana e volto. Espera aí. Essa mulher, ela está falando com Jesus aqui, ó, a minha vida sentimental, ela está uma bagunça. A maioria das pessoas, elas têm essa insegurança. Mas, amados, tem quem... Você precisa reagir isso. Você precisa reagir nessas condições, nessas situações. Ainda que a vida sentimental esteja assim, com problemas no casamento, com problemas com a pessoa que você está com ela. Mas você precisa reagir, você tem que falar, não, eu quero a minha vida certa com Deus. Essa mulher já começava um relacionamento já pensando em terminar, Marcos. Antigamente, quando eu me casei, pelo menos, eu tenho 19 anos de casado, quando me perguntaram para mim, olha, qual que é o regime dos bens? Eu falei, não, é comunhão total. O que é meu é dela. Nós vamos começar uma vida juntos, vamos sofrer juntos, vamos passar por provas juntos, e na hora se caso vier acontecer alguma coisa, o que é meu, e o que é seu? Espera aí, ué. Como assim? Não tem que ter esse negócio. Você precisa reagir, colocar a vida em dia, fazer as coisas corretas, da maneira correta, para não ter do que se envergonhar, para o inimigo não ficar julgando na sua cara. Ah, você está assim, você está assado, a sua vida sentimental é desse jeito. E você ficar acuado. Não. O servo de Deus, ele precisa confiar no Senhor. Apresentar a vida diante de Deus. E quando apresentar a vida do tempo na mão do Senhor, você pode estar com a vida sentimental caída. Pastor, eu não dou certo com ninguém. Eu estou pior que a mulher samaritana. Já tive 10 namoradas, eu entendi que a minha vida sentimental, ela nunca vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, não duvide do poder de Deus. Se hoje você se reagir e falar, não, Senhor, a minha vida vai mudar, a mão do Senhor te levantará para que o nome dele seja glorificado no nome santo de Jesus. Amém? Então, para Deus não há impossível. Diga para quem está próximo de você, para Deus não há impossível. Para Deus não há, viu? Para mim há, para você há, mas para Deus não tem. E é por isso que ali Ezequias diz, eu vou andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Não vou andar na presença dos homens, não. Vou andar na presença de Deus. E é somente com Deus que você conseguirá reagir, amados. Olha o que diz em Hebreus 13, no versículo 5, e eu já estou concluindo. Diz assim, Hebreus 13, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Se Deus é o teu auxílio, meu irmão, o que um homem pode fazer contra você? Hein? Se Deus ele está contigo, o que qualquer pessoa pode fazer contra a tua vida? Pode até tentar. Igual Satanás, ele tenta. Igual tem tentado te desanimar, te abater, te colocar para baixo. Faz você olhar no espelho dizendo que não presta, querendo se matar, querendo morrer, pedindo a morte todo tempo. Mas Deus, amados, ele está aqui para te levantar. Hoje você vai reagir nessa terra. E você vai viver a partir de hoje os melhores anos da tua vida. Você vai viver a partir de hoje a boa, perfeita e agradável vontade do Deus vivo. Você vai viver a partir de hoje o melhor dessa terra na presença de Deus. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Amados, é tempo de reagir.
o inimigo da nossa alma, Satanás, ele não vai parar, amados. Põe a mão na altura do teu coração e feche os seus olhos. Como Deus é maravilhoso, amados. O nosso Deus, ele é fiel demais. O cuidado de Deus é constrangedor. E às vezes nos constrange, é porque talvez nos momentos mais difíceis nós não conseguimos enxergar Deus. E assim que o inimigo faz, igual a palavra diz, ele começa a perguntar nesse momento que você está vivendo: onde o teu Deus está? Hein? Que essa doença não vai. Hein? O inimigo, ele faz o papel igual Penina fazia com Ana. Você está indo para onde? Para a casa de Deus? Para quê? Para quê? Você vai voltar pior do que você foi. O inimigo, ele faz isso, amados. Ele quer dizer que a sua vida não tem jeito, que você vai morrer nessa depressão. É isso que o inimigo tem falado com muita gente. E talvez com você que está aqui. E todos os dias a vontade de ficar só trancado, ela aumenta. A vontade de jogar tudo para o alto aumenta. Mas você não pereceu ainda, amados. E o que eu vou dizer parece até um clichê. Mas é porque Deus, ele tem uma grande obra na tua vida. Você é um herói para muita gente. Eu vejo muitas pessoas na igreja como heróis e heroínas. Jesus é o nosso super-herói. Mas você sabia que você me faz bem? Quando você se levanta para buscar, e eu vejo a luta que você está passando, eu começo a falar: poxa, meu Deus, como é bom. Essa pessoa é um exemplo de fé. Está passando por isso, isso, a perseguição, a escassez, os problemas, mas ela está buscando. E nas minhas dificuldades eu reajo, olhando para você. Vendo você se reagir e lutar. Você, talvez, quando vê outras pessoas buscando também, você se levanta, fala: não, peraí, o meu problema não está tão grande quanto o dessa pessoa, e ela não para, ela não desanima, ela grita, ela chora, ela continua caminhando. Eu vou também, eu não vou desanimar não, eu vou reagir, eu vou ter uma virada na minha vida. Os teus filhos, os teus amigos, pessoas à tua volta precisam de você bem. Reaja. Ainda que você esteja nas cordas de tanta pancada da vida, reaja. Ouça. O Espírito Santo fala com a tua alma: reaja. Creia, acredite. Deus, ele está aqui e ele confia em você. Está na hora de levantar a cabeça e vencer, amados. Está na hora dessa fraqueza. Pastor, mas eu estou tão fraco. Mas está na hora da fraqueza que nós temos, nós tirarmos força no meio dela.
No meio da dor nós vamos tirar a força hoje. No meio das dificuldades nós iremos tirar a força. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. E é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. E é Ele quem nos ensina o que devemos fazer. E hoje o Espírito Santo está te ensinando que se você ficar dessa forma, cabisbaixo, abatido, se você continuar desse jeito, a sua vida ela só vai piorar. Mas se hoje você, ainda que com um pouquinho de força, colocar a sua vida diante do Senhor, Ele tocará em ti. Orei, isso, orebecai. E Ele te fortalecerá. Venham todos aqui na frente em nome de Jesus. Venham aqui. Gasta, ainda que você tenha só um pouquinho de força. Sai do teu lugar e vem aqui agora. Deus, Ele te chama. Ele te chama, Ele quer tocar na tua dor hoje. Ele quer tocar no seu sofrimento. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer fazer coisas maravilhosas. Amados, a Bíblia ela fala que tudo é possível ao que crê. O reagir, ele passa pelo momento em que nós olhamos para a nossa alma. Porque estás abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Hein? Porque está abatida. Porque está abatida, ó minha alma. Porque tanta perturbação. Espera em Deus. Espera em Deus. Ele é o Deus que sara, é o Deus que alimenta. É o Deus que é socorro. Porque tanta perturbação, tanta angústia. Porque tantas noites sem dormir. Hein? Por que tanto abatimento? Você ainda vai louvar a Deus. Ele é maior do que essa dor. Ele é maior que essa dor, que esse sofrimento. Por que você anda tão abatido e abatida? É isso que Deus ele quer saber. É isso que o Senhor ele quer saber da tua vida. Você tem que perguntar para a sua alma: será que assim como Eucana, que era marido de Ana, será que Jesus não é suficiente para você? Não. Chega de perturbação na tua vida. Chega. Jesus, Ele está aqui, amados. E é Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que roga ao Pai para nos dar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas o cristão recebe. Mas o cristão, ele recebe o socorro de Deus. Quem aqui quer se reerguer hoje, diga glória a Deus. Então, com a mão na altura do teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu entro na tua presença, com o coração entregue ao Senhor. E Pai amado, eu te peço, nesta manhã, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas,
pelos meus erros, me perdoe por todas as vezes que eu duvidei, que eu desanimei, que eu não entendi o propósito, eu não entendi o porquê. Meu Deus, hoje aqui na tua casa, eu te peço, me levante, me tire do charco de lodo e coloque hoje os meus pés sobre a rocha. Meu Deus, me tire desta cova, me tire desta fornalha, porque hoje eu irei me reerguer, eu irei reagir, eu irei contra-atacar e eu irei vencer no nome de Jesus.